A notícia desta quinta-feira, a mega operação da Polícia Federal, do Ministério Público aqui de São Paulo e da Receita revelou um esquema bilionário no setor de combustíveis aqui do país. Repórter Janaína Camelo, direto de Brasília, com as últimas informações. O ministro da Justiça, Janaína, afirma que se trata da maior reação das autoridades contra o crime organizado que se infiltrou em uma importante cadeia produtiva aqui do Brasil. Boa noite, Janaína, bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite para você também, Thiago. Boa noite a todos. E foi exatamente isso que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse. Uma mega operação nunca antes vista. Foi uma operação liderada pela Polícia Federal, mas com a parceria ali fundamental da Receita Federal e também dos Ministérios Públicos de cada um dos estados onde teve esses mandados, né? Vários mandados hoje nessa operação. Quem são esses alvos? Integrantes de facção criminosa, o PCC especificamente, que atuavam falsamente, mas de forma lícita, no mercado de distribuição de combustíveis. Então, as irregularidades, Thiago, foram apontadas ali em toda a cadeia, desde a produção até a distribuição desses combustíveis e lesando não só os consumidores, mas toda a cadeia econômica desse setor. Uma das frentes, por exemplo, segundo disse o governo federal, aí a Polícia Federal, uma das frentes da ação era a importação irregular de produtos químicos para adulterar esses combustíveis. Todos os detalhes dessa operação foram apresentados em uma coletiva de imprensa concedida hoje, mais cedo, pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela Polícia Federal, a Receita Federal. E aí foi isso, foram mobilizados 1.400 agentes para cumprir esses mandados hoje, em cerca de 350 mandados em 10 estados brasileiros. A gente vai ouvir o que o ministro Ricardo Lewandowski disse sobre essa operação. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Segundo também ali o ministro e todos os envolvidos nessa operação, Thiago, a organização criminosa sonegou mais de 7 bilhões de reais por meio de fundos imobiliários. E quais são os números ali dessa operação? Alguns números desses mandados que foram cumpridos hoje. 141 veículos foram apreendidos, 1.500 veículos foram sequestrados, 300 mil reais em dinheiro foram apreendidos, 5 pessoas presas, 41 pessoas físicas investigadas, 255 pessoas jurídicas investigadas, 1 bilhão e 200 milhões de reais bloqueados em fundos de investimento, 192 imóveis também sequestrados. Quem falou também nessa coletiva de imprensa foram alguns técnicos, auditores da Receita Federal. A gente vai ouvir agora o que disse a Andréia Chaves, a subsecretária de Fiscalização de Receita, sobre o que foi descoberto. A estrutura nessa operação Carbono envolveu toda a cadeia na parte da economia real: importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final e do mercado de combustíveis. E na parte financeira, ocultação e blindagem de patrimônio. São cerca de 1.000 postos de combustíveis em mais de 10 estados. A movimentação já mencionada pelo ministro Haddad de 52 bilhões. Pois é, porque quem deu também entrevista coletiva foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro falou em sofisticação, se referindo à estratégia que essa organização criminosa usava para esconder a origem desse dinheiro que foi obtido aí de forma ilegal, né? Porque a estratégia era lavar dinheiro não só na cadeia produtiva e de distribuição de combustíveis, mas também lavando dinheiro no mercado financeiro. Então, o ministro disse o seguinte, explicou que foi preciso nessa investigação toda a atuação de auditores do setor, especificamente de inteligência da Receita Federal, para chegar ao patrimônio desses criminosos. Porque, segundo o ministro, foi preciso ali acessar esses fundos de investimento e entender para onde que esse dinheiro estava indo. Segundo o ministro da Fazenda explicou ali, os fundos de investimento investigados movimentaram, Thiago, 52 bilhões de reais, isso em 4 anos.
A gente vai ouvir agora o que o ministro disse. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu investigação desses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio, 52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar à casa de bilhões de reais. Pois é, o ministro também falou da importância de se ter ações para imobilizar esses ativos financeiros, porque o ministro disse o seguinte, Tiago, que se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa ela vai ser substituída por outro criminoso. Então o ministro ele falou da importância de ter conseguido a operação, ter conseguido, nas palavras dele, chegar no andar de cima do esquema, né? Se referindo às pessoas, as principais pessoas desse esquema que foram pegos. Enfim, nessa coletiva de imprensa, os ministros falaram que a investigação continua e que novos resultados devem ser divulgados em breve, viu? Tiago. Porque 6 pessoas foram presas, outras pessoas estão sendo procuradas. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Vou chamar já os nossos comentaristas, opinião. O Cristiano Vilela aqui nos estúdios, Dora Kramer aqui no nosso telão. Começar por você, Vilela. Claro que são inúmeros aspectos a serem comentados sobre essa mega operação, a forma como o crime organizado está cada vez mais organizado. Isso não é de hoje. É um setor muito sensível, a gente sempre ouviu falar em combustível adulterado e tal, mas o crime organizado não só tomando conta desse setor, como muitas vezes tomando decisões com usinas, com importantes estruturas para que essa lavagem de dinheiro fosse feita. Já a gente vai detalhar, inclusive, o funcionamento desse esquema. Agora, isso mostra a falência do poder público, não é, Vilela? Bem-vindo, boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, Dora Kramer, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, há bastante tempo a gente vem colocando nas nossas considerações sobre o tema segurança pública, talvez a principal chaga que o Brasil tenha na atualidade, e não é à toa que as pesquisas de opinião sempre apontam a questão da segurança pública como sendo realmente a maior preocupação do brasileiro. Nesse sentido, nós estamos falando do crime organizado, de estruturas, e isso na operação de hoje ficou muito evidenciado, de estruturas muito organizadas, que se ramificam em diversos setores e que precisam de uma atuação forte por meio do Estado, por meio do poder público e de uma forma organizada. Essa operação de hoje, ela foi um exemplo de que quando o Estado quer atuar e atua efetivamente, unindo as diversas polícias, Polícia Federal, polícias estaduais, Ministério Público, Receita Federal, se consegue realmente ter algo orquestrado e algo que seja eficiente, que seja efetivo. Agora, infelizmente, a grande maioria das discussões envolvendo segurança pública, elas são contaminadas pelo aspecto político, pelo toma lá da cá, pelo interesse de cada lado da política, de querer prevalecer em relação ao outro. Isso faz com que o poder público ele se fragilize no combate ao crime organizado e enquanto o poder público não mostrar realmente esse poder de reação, nós vamos ver estruturas como essa, fortes, organizadas, robustas, como essa que foi desbaratada na operação de hoje, prevalecendo de uma forma geral no nosso país. Dora Kramer, as suas primeiras impressões, e já a gente vai falar sobre uma disputa pela paternidade dessa operação, não é? O presidente Lula com o governador Tarcísio, mas eu queria perguntar para você o seguinte, você já viu na sua carreira jornalística inúmeras operações. Agora, essa operação em relação a números e mostrando o profissionalismo do crime organizado, isso é assustador, não é, Dora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Eu acho que pode nos assustar pela revelação, mas não é surpreendente. É uma operação super bem sucedida, uma operação grandiosa, mas eu não vejo motivo para comemoração. O governo federal soltando foguetes, o que ela revelou é muito triste, não é motivo para comemoração. Mostra uma parte, porque é uma parte significativa da infiltração do crime organizado na sociedade. E se alastrou pelo setor de combustíveis, atingiu, alcançou o mercado financeiro e não para por aí. Porque na política, nos 3 poderes, no legislativo, no executivo e até no judiciário, a presença dessas ligações
perigosas é cada vez mais, é crescente, cada vez mais perceptível. Então, quando a gente tem uma evidência como essa revelada, né, evidência até uma palavra muito amena para descrever o que aconteceu, o que a gente está vendo, o sentido de urgência está aí escancarado. E não é uma tarefa de esquerda, não é uma tarefa de direita, é uma tarefa de todas as forças, a sociedade, inclusive, porque isso não diz respeito só, diz respeito também à segurança de cada um de nós, mas diz respeito, sobretudo, à segurança nacional. Nesses tempos em que se fala de soberania, é o Estado desorganizado diante do crime organizado.